vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Encontrei o grande amor, amor que sara a dor, que cura as feridas e traz sentido à vida. Amor que aquece a alma, conforta e acalma o coração aflito e o faz alcançar a paz.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início ao programa Anunciando o Evangelho Eterno, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim. Põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá. Põe teu sangue sobre mim. A cruz do Salvador.
Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho Eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata. Estamos começando agora mais uma edição de um conteúdo que é feito especialmente e também com todo carinho, tanto para você como para toda a sua família. Este é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. E eu já quero te alertar que em todos os quadros desse conteúdo que você está assistindo, nós vamos abordar temas sempre direcionados à doutrina bíblica, com detalhe, com linguagens para todas as idades. Desde que o homem foi criado, Deus tinha o projeto de estar sempre disponível para que este homem tivesse todo o acesso a ele. No Éden, por exemplo, a palavra de Deus afirma que o Senhor descia ao jardim na virada da tarde para conversar com Adão. Após o pecado do homem e sua consequente perda da bênção que estava no projeto da criação, Deus estabeleceu a forma como ele queria ser cultuado, através da morte do cordeiro. Mesmo assim, Caim, personagem bíblico, não entendeu e nem mesmo aceitou que havia uma forma correta de se chegar ao Senhor Deus. Quando o povo estava no deserto, o Senhor mostrou com detalhes tudo o que deveria ser feito no culto para que ele pudesse se fazer presente, propício ao seu povo. E através do Senhor Jesus, já no Novo Testamento, o véu se abriu na sua morte e essa possibilidade de um encontro com Deus se fez possível a todos nós. Basta tão somente que a igreja esteja disposta a cultuá-lo da forma como ele quer ser cultuado. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu recebo os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza e também o pastor convidado que você vai ver daqui a pouquinho. E nós vamos conversar sobre o livro de Cantares de Salomão e o sentido profético do culto que é recebido por Deus e que o torna propício a nós. Logo após, no quadro Organização e Método, a doutora Fernanda Becali vai dar continuidade ao tema A Educação dos Filhos no Temor do Senhor, hoje abordando o assunto Esther, a composição, ou Esther e a composição das famílias. No quadro Perfeito Louvor, a tia Janaína Zumac vai ensinar o louvor Esta é a Mensagem Eterna de Deus, hoje para escaleta. E na aula para as crianças intermediárias e adolescentes, a professora Andréia Talma falará sobre o tema A Alegria de Estar na Casa do Senhor. Assista agora ao quadro Lições do Manaim. E a gente começa então aqui o quadro Lições do Manaim e a gente sempre gosta de lembrar para você
da importância da escola bíblica dominical, daquilo que é a sequência profética, aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo na nossa vida. Somos um povo que está numa caminhada onde a direção é bem definida, bem marcada, e a cada semana na escola bíblica dominical nós temos ali aquele momento inicial, aquele momento onde de maneira às vezes até condensada, o assunto é passado e ao longo da semana a gente vai se alimentando desse conteúdo, ampliando sobre alguns aspectos, inclusive nos diversos meios de comunicação, programas da rádio, satélite, pelo YouTube. Você tem se acostumado a viver essa experiência, isso é uma bênção. E esse quadro Lições do Manaim, é um quadro que fecha a semana no que tange ao tema que foi abordado na última Escola Bíblica Dominical. E nós estamos juntos aqui, mais uma vez, para tratar desse assunto hoje. Você já viu que nós temos um pastor convidado, está conosco, mas eu começo aqui primeiro cumprimentando a nossa turma de toda sexta-feira, pastor Daniel Moreira, pastor Sérgio Souza, paz do Senhor. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor a todos, queridos. Amém. Pai do Senhor Josias, Daniel e a todos. E como pastor convidado, pastor Fernando Pita. A gente fala pastor convidado, Pita, mas aqui no contexto do Lições do Manaim, porque você é figura sempre presente aqui no nosso estúdio, participando dos cultos e da programação com a gente. Seja bem-vindo. Eu saúdo o pastor Daniel, pastor Sérgio, pastor Josias e os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Então vamos lá. Você está vendo aí na tela um QR Code que está aparecendo? E esse QR Code, ele tem por função fazer com que o programa seja interativo, ou seja, a gente está aqui falando com você, mas você também fala conosco. Eu vou pedir ao Daniel para explicar, sempre sou eu aqui, de vez em quando eles me ajudam um pouco, a função desse QR Code que você pode fazer nesse QR Code aqui que aparece no início do quadro. Esse QR Code, você pode pegar a câmera do seu celular e abrir na aba de fotografias e copiar esse QR Code. Você vai ser direcionado para o WhatsApp, onde você vai poder enviar para nós comentários sobre o programa, sobre a experiência com o programa. E isso é muito bom e muito importante para nós. É isso aí, o programa ele é interativo, o quadro é interativo. E, Daniel, a gente lê todas as mensagens são enviadas, a gente recebe um relatório, lê as mensagens são enviadas. E algumas delas são separadas e a gente traz aqui. Só pode selecionar duas, né? O tempo, é limitado. Depois, se eu colocar mais aqui, Daniel e o Sérgio brigam comigo, porque tem pouco tempo para o quadro. Mas vamos lá, vamos trazer aqui duas participações que foram enviadas de irmãos que na semana passada fizeram isso, que o Daniel acabou de falar, apontaram a câmera do seu celular para o QR Code. É redirecionado para o WhatsApp, escreve ali uma mensagem, você pode tanto escrever, tanto pode ser em texto, como também pode ser na forma de vídeo, você vai ver como é que fica. Vamos lá. Roberto Lopes, de Jampruca, no estado de Minas Gerais, diz o seguinte: o programa, com seu conteúdo profético transmitido de forma didática, traz edificação espiritual e amplia a revelação da palavra, nos conduzindo para mais perto do Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Roberto, pela sua mensagem. A bênção é essa, né? É estar mais perto do Senhor. Comunhão, né? Comunhão, viver o projeto, isso que é maravilhoso. Uma outra mensagem que foi enviada veio de Curitiba, no estado do Paraná, e foi enviada por Roseli Abrantes, que diz o seguinte: o programa é rico em ensinos e nos leva a crescer cada vez mais no conhecimento dos mistérios do nosso Deus e da sua palavra. Glória a Jesus. Aliás, essa expressão mistérios é uma expressão forte para nós e que, de certa forma, traz a essência da experiência que nós temos vivido, né? De alcançar os mistérios de Deus, da revelação dos mistérios de Deus trazidas pelo Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Glórias a Deus. Muito bem. Eu quero agradecer a Roseli e ao Roberto por terem enviado suas mensagens por escritos, mas agora você vai assistir a 2 rápidos vídeos que foram enviados por Lucas, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Lucas Alexandre, e por Laisa, que é intérprete de Libras, e ela gravou o livro, inclusive, em língua de sinais, língua brasileira de sinais, e ela é de Linhares, Espírito Santo. Vamos assistir aos 2 vídeos que foram enviados. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Lucas Alexandre, faço parte da Igreja Cristã Maranata do bairro Palmeiras, em Belo Horizonte, Minas Gerais, ministério do pastor Marcos Paulo. E eu estou aqui para falar um pouco sobre o programa Anunciando o Evangelho Eterno. É um programa que está trazendo muito enriquecimento
nas doutrinas da obra e nas nossas vidas espirituais, pois é um programa que traz muitas bênçãos e muitas experiências para os jovens. E com esse programa podemos ver que a cada dia mais o Senhor está usando os seus jovens com grande poder na sua obra. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Laísa, esse é o meu sinal. Sou intérprete de Libras. Também pertenço ao grupo de louvor e professora de crianças, na Igreja Maranata, na cidade de Linhares, no bairro Conceição. Estou no ministério do pastor Alex Demon. Este é o sinal dele. Gostaria de dizer que o programa Anunciando o Evangelho Eterno é uma grande bênção que Deus tem concedido a todo o corpo na igreja nesta última hora profética, com ensinos maravilhosos na direção da Escola Bíblica Dominical, nos revelando os marcadores proféticos. Deus tem usado com muita sabedoria a vida dos pastores à frente deste programa. Abençoado a igreja com as doutrinas. E cada programa é um despertamento espiritual. O Espírito Santo nos fazendo permanecer em ativa vigilância, preparados para o grande dia da volta de Jesus. Despeço a todos com a paz do Senhor. Abraços. Obrigado, Lucas. Obrigado, Laísa, pelos vídeos enviados. Deus abençoe a todos os irmãos que nos assistem e, de maneira especial, aqueles que participam conosco. Você já sabe, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code e você já vai estar na condição de interagir conosco, e isso é uma bênção para nós. Bom, a gente entra então agora no tema, que é o tema da Escola Bíblica Dominical, lembrando que essa última Escola Bíblica Dominical, ela teve uma característica um pouco diferente das demais, né? Nós estávamos fazendo uma transmissão para Portugal, né? E por uma orientação do Senhor, o pastor Gedeuti, ele trouxe uma palavra acerca do culto. É isso mesmo. Sem deixar de abordar o livro de Cantares, porque, aliás, o livro de Cantares, ele nos mostra todo o contexto da igreja nesse momento de preparo para o arrebatamento, dentre eles, ou como parte desse contexto, o próprio culto. Até porque o texto base, que nós vamos usar também, está em Cantares. Está em Cantares. Então a gente continua no livro de Cantares e, ao mesmo tempo, a gente discute um pouco aquilo que foi a Escola Bíblica Dominical, a abordagem que foi feita acerca da experiência de culto. Eu vou ler o texto porque eu já abro para vocês fazerem os comentários, a princípio em cima do texto, e aí naturalmente a gente vai ampliando dentro da escola, do que foi trazido na Escola Bíblica Dominical. Cantares capítulo 1, verso 12 diz assim: enquanto o rei está assentado à sua mesa, dá o meu nardo o seu cheiro. Vamos lá, quem começa, Sérgio? Dentro do texto aqui e dos elementos proféticos que estão em Cantares, nós temos visto Cantares traz esse relacionamento, o afeto entre o noivo e a noiva, o Senhor Jesus e a igreja. E aqui quando diz o rei, está falando do Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, e mostra o lugar em que ele está, esse rei está. Ele está à mesa, ele está assentado à sua mesa. O assentar à mesa fala profeticamente do momento de uma reunião. A igreja, o crente, Pita, Daniel, o crente se assenta à mesa com o Senhor. É a mesa do banquete, que é também o próprio culto. E aí quando traz o nardo, o cheiro, mostra aquilo que acontece a partir do culto e no próprio culto. Então esse é um aspecto profético do texto em si, e aí eu passo para vocês agora. É interessante porque a gente enxerga nesse versículo aí a Trindade. Porque o rei, profetizando a respeito do Rei da Glória, que é o Senhor Jesus. A mesa
é a comunhão com o Pai. Glória a Deus. E o nardo, que é uma planta aromática que perfuma o ambiente. Então, se eu estiver usando um perfume, ou seja quem for, você não vê o perfume, mas você sente o aroma. Assim é o Espírito Santo no culto. Ninguém vê o Espírito Santo, mas você sente. É como um vento, né? É como um vento, a operação do Espírito Santo, não é? O aroma que ele deixa de bênçãos no culto, não é isso, Pita? Você tocou muito bem. E como que poucas frases, né, pouquíssimas palavras, nos traz uma quantidade grande de ensino, como o que o Sérgio falou, como o que você falou. Mas me permita, a minha língua está coçando aqui por um detalhe. Aqui, quando a língua do pastor coça, é boa coisa. É para falar. Porque, primeiro, esse texto ele é válido para todo o período da igreja, mas o capítulo 1 em especial fala das duas primeiras igrejas, né? Éfeso e Esmirna. Em especial, nesse texto, a gente vê a atuação do Senhor em Esmirna, que foi a igreja que foi para as arenas, foi para as cruzes, ali o sofrimento, Provada, as 10 ondas de perseguição do Império Romano e a perseguição do próprio povo de Israel enquanto existia como nação. E ele viveu isso, certo? Mas não foi só para eles. Como o pastor Sérgio aqui falou, o culto é isso, porque a preservação da vida eterna é a ação do nardo do Espírito Santo. Mas a língua está coçando, embora as 4 palavras ali em vermelho, é o enquanto. Essa palavra nos dá um entendimento de tempo. Ou limite de tempo. Um limite de tempo. Há um tempo em que o rei está sentado à mesa. E nós temos vivido agora esse tempo, né? O momento final, a última igreja, a igreja. Pita, desculpa te interromper, mas é uma expressão que, inclusive, o pastor Deus disse recentemente, é o tempo da oportunidade. Exato. É o tempo enquanto o rei está. Ele um dia não estará. E quando ele não estará à mesa? Quando ele levar a sua igreja. Então eu chamo a atenção, junto com tudo que foi falado aqui, esse momento que é especial, que o rei ainda está sentado à mesa. Então nós não podemos, é essa palavrinha que eu estava coçando aqui, porque realmente a gente lê e há um ensino novo. Como que é rica a palavra do Senhor. Tesouro inesgotável. Né? Um tesouro. E nós podemos entender que esse tempo da oportunidade, ou seja, o momento em que o rei está sentado à sua mesa, é o momento do culto, é o momento em que o rei nos aguarda, nos espera, nos recebe para participar da sua mesa. É seu isso banquete. Do seu banquete. Não, é isso mesmo, até porque o culto foi a oportunidade ou a ocasião estabelecida por Deus para se relacionar com o seu povo, com o corpo, com a igreja fiel. E Daniel falou algo muito importante. O Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, nós não vemos, sentimos. Mas nós vemos os efeitos da ação do Espírito Santo. Numa vida que é liberta, na alegria do povo. É maravilhoso o culto, a igreja vai cantando, um vai chorando, outro vai dando glórias a Deus. Consolo, né? As pessoas vão expressando aquela alegria. Por quê? É o efeito do Espírito Santo que está agindo. E o culto é exatamente como o Pita mencionou, é a preservação. Você, quando está no culto, você está assentado à mesa, a sua fé, a salvação, a comunhão, a bênção estão sendo preservadas. E é interessante, Sérgio, me permita também, que hoje nós estamos vivendo um momento pós-pandemia em que muitos se acostumaram a assistir o culto, né, pelos canais, que é bom se você não pode ir para a igreja a certos momentos, né? Mas a importância, se nós podemos, vamos ao culto presencial mesmo, porque ali há uma bênção, há um mistério maravilhoso. Quando nós não podemos, por algum motivo, às vezes enfermidade ou outra coisa, o Senhor sabe disso e nos dará uma bênção. Mas isso eu falo para os irmãos, se você pode, fisicamente, dentro das suas condições, não perca o culto, vá à igreja. Ali é um mistério
que o Senhor quer revelar, como está escrito aqui, a presença do Rei, do Senhor. É uma ação maravilhosa e você vai sair com uma bênção de Deus. Glória a Jesus. Eu queria trazer, antes de nós passarmos a próxima parte, eu queria trazer aqui um assunto que inclusive já trouxe, tivemos a oportunidade de tratar dele em outros momentos aqui no programa mesmo, mas fazer uma associação com aquilo que está escrito no livro de Apocalipse, quando o Senhor diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém... E por que eu estou trazendo isso aqui? Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque a gente sempre faz questão de voltar à compreensão do irmão que nos assiste, porque a gente fala da igreja, mas a igreja é você, a sua experiência de culto, né? Não é a gente não simples, não, mas a igreja foi uma bênção, sim, mas e você? E a sua experiência? Então o texto diz assim, se alguém, uma pessoa, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E aí entra a mesa. E cearei com ele. E eu acho interessante isso, porque o Senhor diz assim, primeiro com ele cearei, depois ele ceará comigo. Obviamente que você tem uma aplicação profética dos dois momentos da igreja. O momento que nós estamos aqui, o momento que estaremos na eternidade. Mas um outro aspecto também que nós podemos abordar é o seguinte, se eu convido o pastor Fernando Pita para cear comigo, ele vai vir à minha casa e eu vou oferecer a ele aquilo que eu posso oferecer. Se o inverso acontece, ele vai me oferecer aquilo que ele pode oferecer. E aí a gente vê a diferença, porque eu disse, primeiro eu cearei com ele, ou seja, o Senhor é nosso convidado para entrar no nosso coração e nós vamos oferecer a ele o que nós podemos oferecer. É o nosso louvor simplório. Às vezes as nossas lágrimas, a gente só pode colocar em cima da mesa lágrimas. Agora, quando ele diz assim, e ele comigo, o que é que Deus pode nos oferecer? O que é que ele vai pôr à mesa para nós? Maravilha, né? Tudo. E uma coisa está vinculada à outra. O culto, num primeiro momento eu vou dizer, Senhor, tá eu aqui, Senhor, do jeito que eu sou, eu clamo pelo sangue de Jesus, vou te oferecer o louvor do meu coração. 2 moedas de prata que eu posso jogar aqui, tudo que eu tenho, Senhor. Um vaso de alabastro. É um vaso quebrado. Senhor, eu sou só isso, mas eu estou te oferecendo. Glórias a Deus. Aí o Senhor agora vem, senta à minha mesa, porque agora sou eu que vou te oferecer. E isso é maravilhoso. A mesa do Senhor. Essa experiência é fundamental da salvação. Glória a Jesus. A mesa do Senhor é maravilhosa. Vou ler um texto da Palavra do Senhor no Novo Testamento, na Carta aos Romanos, capítulo 11, verso 36, que diz assim, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Um culto, adoração, um louvor ao Senhor. É o centro do culto. É o centro do culto. Esse é o centro. Tudo gira em torno dele. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o nardo, que a gente falou sobre a expressão do rei assentado à sua mesa. Vamos destrinchar um pouquinho essa questão do nardo. Dá ao meu nardo o seu cheiro. O que é que vocês podem trazer para nós em relação a esse assunto? O nardo, era muito usado para a preservação do corpo. Quando a pessoa morria, hoje nós colocamos em um caixão de madeira ou algum material mais sólido, mas naquela época era enrolado em faixas e colocado um conjunto de essências, e o nardo fazia parte dessa essência para uma preservação, para que ele pudesse depois ali ser levado, depois que passasse o momento ali de luto, ser levado e ser ali sepultado. Então o nardo fala exatamente disso, a ação do Espírito Santo, que Glória nos traz o bom cheiro, mas que nos preserva da morte, para que o corpo não se deteriore. Então isso é importante. O testemunho, como foi falado aqui pelo Sérgio, pelo Daniel principalmente, mas o testemunho de vida eterna, de uma transformação maravilhosa, de uma nova criatura que não está se deteriorando com o pecado, mas preservado pela ação do Espírito Santo. Isso Então, é importante. eu te faço uma pergunta, Daniel. Nós podemos afirmar que o culto tem como uma das funções principais nos preservar vivos em Jesus? Sem dúvida, né? O culto é um momento
porque Deus separa, providencia para a sua igreja, porque Deus não precisa da minha adoração. O pastor Renatinho está explicando isso, né? É verdade. Da nossa adoração. Nós é que precisamos. Ele quer, mas ele não precisa. Mas ele não precisa. Não né? precisa. Mas nós é que precisamos desta bênção, dessa experiência, porque no culto a igreja tem a oportunidade de sentar todos, há lugar na mesa do rei para todos. Não é? O culto é o banquete da salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. O culto, você participa do pão da vida. Você bebe, na mesa do rei tem pão da vida. Na mesa do rei tem água da vida. Na mesa do rei tem vinho, que é a alegria do Espírito. Bendito Na seja. mesa do rei tem as flores enfeitando esta mesa, que são os dons espirituais. Amém. Na mesa do rei tem a maçã que o Cantares fala, que é o alimento. Tem um cordeiro. Tem o cordeiro assado no fogo. que mais você quer? Não tem outro lugar. O culto para nós não é uma liturgia, um momento litúrgico. O culto muito para menos nós social, né? é o melhor momento do dia, porque é a festa, é o banquete da salvação. E eu só acrescento, no culto, nós nos lembramos do que o Senhor fez por nós, da morte de Jesus, da ressurreição, das bênçãos. Nós nos preparamos para a vinda de Jesus ou para o nosso chamado. Proclamamos a salvação, anunciamos, no caso da missão desta obra, que Jesus em breve vai vir. O culto é tudo isso, né, Pita? O culto é um mistério que o Senhor revela a cada dia. Cada culto há uma palavra, há uma profecia, há um consolo, há uma operação maravilhosa do Senhor. Junto tudo isso, nós vamos ter esse conjunto e podíamos passar aqui 24 horas falando do culto e não íamos falar do que realmente tudo que ele Glórias a representa, essa bênção maravilhosa. Você usou uma expressão, Peter, assim, que é realmente um mistério, né? Nós podemos passar aqui horas e horas contando experiências sobre o culto. É isso mesmo. Mas domingo agora, eu fui convidado a pregar numa igreja, aqui num bairro em Cariacica, um bairro simples, é uma casa adaptada e tudo. E depois do culto, uma senhora visitante. Estou falando a respeito do mistério, né, que nós estamos falando assim, do culto para a igreja, mas o culto não é só para a igreja. O culto é para aqueles também que estão querendo fazer parte da igreja. Ela me procurou depois do culto e falou o seguinte assim: o senhor podia orar por mim, porque esse culto foi para mim. E é um mistério. Não é que uma pessoa está visitando a igreja, não é ter um primeiro contato, e ela é capaz de dizer isso: esse culto foi para mim. Né? Eu sentia como se os louvores, a palavra penetrando no meu coração. Quer dizer, isso é um mistério. É só o Espírito Santo que pode fazer isso, né, Sérgio? Glória a Glória a Deus. Jesus. Diante de tudo isso que vocês acabaram de dizer, a igreja ela começa a entender o sentido de uma expressão bíblica que a gente vai ler aqui, que está no Salmo 122, que é o primeiro verso desse salmo, e que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Diante dessa realidade, diante dessa lembrança, diante desse entendimento, desse alcance do que é o culto, não tem como sentir outra coisa em ir à casa do Senhor que não alegria, em saber que, né? Glórias ao Senhor. E a gente Amém. começa a entender até, né, irmãos, aqui no Estado do Espírito Santo nós temos vários casos disso pela característica do ambiente aqui, né, de irmãos nossos que trabalham em plataformas, que às vezes tem que passar 15 dias na plataforma e que diz assim: eu tenho tanta saudade do culto, né? É isso. E às vezes, né, a gente pode ir e por algum motivo... Na época, o período da pandemia, né? Período da pandemia. Puxa vida, que saudade. E me permita, eu tive uma experiência nas semanas passadas com relação ao culto e que exemplifica muito bem a importância de ir. Um culto, o Senhor deu um sinal que estava enviando 3 anjos. Cada anjo com uma operação diferente para 3 vidas na igreja. E 2 anjos voltaram com o material que o Senhor tinha enviado, porque as pessoas não foram ao culto.
só um que teve. Que coisa triste a gente saber disso. Eu me lembro de um testemunho de Amadeu, que ele conta em uma reunião de grupo de sessão, durante toda a reunião do grupo de sessão, um dos servos viu 2 anjos, um com uma carteira de trabalho e o outro com uma bandeja, com um instrumento cirúrgico, para operar ali, e não puderam operar porque as 2 pessoas que deveriam receber aquelas bênçãos não estavam naquela reunião e foram embora. E na semana seguinte, um perdeu o emprego e o outro foi parar no hospital, gravíssimo. Até porque, Pita, no culto nós usamos diversos recursos que invocam a Deus, que provocam a resposta ou a providência dele. Nós começamos o culto com um clamor pelo sangue de Jesus. Aí nós vamos louvando. Tem oração, tem palavra, tem dons espirituais. Então tudo isso, quem participa daquele ambiente, daquele momento, e claro, e abre o coração, se volta para o Senhor, recebe os resultados da graça de Deus. E sai, curado, liberto, Alegre. uma resposta alegre, consolado. Impregnado do bom cheiro do nardo. Uma situação prática na palavra disso que você acabou de dizer, Sérgio, e assim, eu gostei da expressão, essa provocação, ou seja, você toca no Senhor, você... Claro. É como Jesus, a mulher tocou na orla do vestido de Jesus e saiu dele virtude. Então ela foi e, usando essa expressão, provocou ali, na atitude dela de cultuar daquela maneira, e ela cultuou na medida em que ela percebe Jesus como Senhor, e ela age daquela maneira por entender que Ele era o Senhor, basta tocar na orla dos seus vestidos. Então ela provocou ali o Senhor para que ela recebesse aquela bênção, né? E uma outra, e esse é maravilhoso também, na palavra, é Paulo e Silas na prisão. É isso mesmo. Eles começaram a cultuar ali. Deus não precisava, eles é que precisavam do Senhor. E o Senhor se fez presente e a prisão não suportou a presença de Deus e ela veio abaixo, né? O terremoto. Então é isso que Deus faz quando nós cultuamos a Ele. Bendito Isso é maravilhoso. É um mistério, porque quando você citou Paulo e Silas, o verdadeiro preso era o carcereiro. E o verdadeiro condenado à morte era o carcereiro. Amém. Como que realmente as coisas... O Senhor revela no culto, né? Vamos ver as bênçãos do culto aqui. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26, diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Amém. Como Fechou. resultado, está a edificação do servo. Glórias a Deus. Né? Glórias a Deus. E é interessante porque no contexto de edificação, a gente, até inclusive no livro de Cantares... Só um detalhe, esse versículo da palavra reforça o apelo que o pastor Pita fez agora há pouco. Isso. A importância de estar presente no culto. Está presente no culto. Quando vos ajuntais. Muito bem. E aí, eu me peguei a palavra edificação porque o que a igreja vive hoje? O que é uma edificação? Você tem um processo de transformação que vai acontecendo para algum objetivo. Construir alguma coisa. Pita é engenheiro, entendeu? Você está construindo, você está edificando alguma coisa. E o que a igreja, e quando eu digo igreja, mais uma vez eu volto, que cada um de nós como igreja está vivendo é uma edificação de uma obra na nossa vida com fins na eternidade de Deus. Então, na medida em que nós estamos edificando, estamos nos preparando. Mas edifica também a família, edifica a sua necessidade profissional, saúde, edifica o preparo para a vida, Jesus. edifica tudo. Me permita, nós temos o nosso culto muito bem representado. Salmo é louvor. Isso. Doutrina é palavra revelada, revelação. Língua e interpretação são dons. Nossa, Nós temos o culto todo ali, como o Senhor tem revelado. Que coisa Glória maravilhosa. esse é o ambiente de Deus. É. Amém. Bom, nós vamos trazer aqui agora uma imagem, um gráfico,
que foi trazido na última Escola Bíblica Dominical, para a gente fechar essa parte aqui, e os pastores aqui vão comentar esse gráfico que fala sobre o culto no Velho Testamento, né? A realidade e a sua representação para nós hoje. Eu deixo vocês à vontade para fazer essa abordagem acerca desse material que está para os irmãos aqui verem agora. Aqui do lado esquerdo tem os 4 elementos indispensáveis do culto no Velho Testamento. O templo, até certo momento, era aquela tenda, o tabernáculo, depois um templo em si, o sacerdote, a vítima, que era o animal, Que é geralmente o sacrificado. cordeiro sacrificado, o sangue vertido, a vítima, e o dia, que era o dia do descanso. Isso tudo no Velho Testamento. Aí no Novo Pacto, porque isso tudo era profético, e no Novo Pacto isso toma, no Novo Testamento, outras formas, que aí eu deixo para vocês. No Novo Testamento, isso tudo vai convergir, tanto a questão do templo, o sacerdote, a vítima e o dia, vai convergir para a pessoa do Senhor Jesus. Não é isso, pastor Pita? Completo. Jesus, ele profeticamente, como o pastor Sérgio falou, né? Ele é o templo, porque nele nós temos como ser cheios do Espírito Santo. Amém. E Vós sois nele o templo do Espírito. nós somos templo do Espírito Santo. Ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote e nos faz sacerdotes, Isso. porque ele nos dá acesso à presença de Deus Pai, pelo seu sangue, como nos fala em Apocalipse. Ele é a vítima, porque é o cordeiro que morreu, mas ressuscitou. Então o sacrifício eterno está nele. E é o dia porque nós encontramos descanso, não só para o corpo, a alma. A nossa Maravilha. alma descansa em Jesus. Então ele é tudo isso, representando tudo aquilo que o Senhor começou a fazer no Velho Testamento, e hoje, através do Senhor Jesus revelado e da sua obra, nós temos esse alcance maravilhoso. Não há nenhum problema você descansar, né? Ou na sexta-feira, ou no sábado, ou no domingo. Mas o descanso verdadeiro não é esse. O descanso verdadeiro é o da alma. Então nós descansamos em Jesus todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Aqui não é o nosso descanso. A vida é trabalhosa. Os dias A palavra diz isso, atuais, exatamente. O tempo profético atual é muito difícil, é árduo. Mas em Jesus encontrareis descanso para as vossas almas. E me permita, o descanso, quando nos fala em descanso, nós pensamos em estar parado e repousando. Esse descanso é um mistério. Glórias a Deus. Porque às vezes nós estamos tão tensos por alguns problemas e uma resposta de Deus nos traz. Não houve tempo hábil para descansar, mas a ação do Espírito Santo nos trazendo uma resposta, uma direção. Um alento, né? Que coisa maravilhosa, uma cura, uma libertação, uma porta que se abre, a ação do Espírito Santo. Maravilha. Até porque esse versículo, esse texto do descanso começa: vinde a mim. É isso? Todos que sabem. Jesus está falando isso. Então, o que é vir ao Senhor? É realizar o culto. Exato. É fazer a obra dele. É sentar orar, à mesa. É Sentar sentar à mesa. É a escola bíblica. E é fazer seminário, é evangelizar, é visitar o necessitado. Não é ficar parado, não. De É vir ao jeito Senhor. nenhum. Glória a Jesus. Bom, esse programa vai pro ar toda sexta-feira à noite. Eu tenho certeza que o culto nesse final de semana para você vai ser diferente. Amém. Vai ser uma Glórias a Deus. experiência Aleluia. muito mais profunda do que foi até agora, por aquilo que o Senhor nos fez ver Amém. no corpo, hoje, nesse programa, nesse quadro. Amém? Bom, a gente está chegando ao final do quadro e aí, como sempre, nós pedimos a um dos pastores presentes para trazer uma palavra. O meu relógio. Muito bem, Daniel, tá contigo, meu companheiro. Queridos, como é maravilhoso saber que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e aquele que nos remiu, como é maravilhoso saber que esse Deus deseja, Ele quer se relacionar conosco, quer nos visitar, falar
e abençoar constantemente. E um momento especial para isso acontecer é o culto. No culto, o corpo vivo se reúne e no mesmo espírito invoca a presença de Deus através do sangue de Jesus e o glorifica com gratidão pela grande salvação. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, Aleluia. você já viu, apareceu de novo aquele quadradinho, que é o QR Code aí na tela, para você interagir conosco. E agora, o pastor Daniel explicou no início, eu pedi ao pastor Sérgio para explicar qual é a função desse segundo QR Code que aparece aqui no final do quadro. Nesse código, você apontando a câmera do seu celular para ele, vai ser direcionado também para o WhatsApp, mas agora com outro propósito. Quando você entrar no WhatsApp, você vai receber uma das questões que foram trazidas ou levadas para a Escola Bíblica Dominical, vai aparecer e você vai estudar a palavra, você vai examinar e vai nos enviar o seu comentário, a sua participação. Basta apontar a câmera do seu celular e nos enviar. Isso nos ajuda a construir, como pauta, né? o Josias vai agora falar, mensagens que nos foram enviadas que dizem respeito ao que nós tratamos hoje. Isso. E que nos ajuda a compor o programa. Até mesmo, e é interessante dizer isso, a identificar alguma dúvida, né, que eventualmente tenha ficado. Isso é muito importante para nós. Então vamos lá, vamos trazer aqui 2 comentários que foram enviados pelos irmãos que fizeram esse procedimento no programa da semana passada, para vocês verem como a maneira como o Espírito Santo está trabalhando o ensino da doutrina para a igreja nesse momento nos permite viver uma linearidade, uma unidade do Espírito, como experiência de corpo. Aquilo que o Senhor está mostrando aos irmãos é a mesma coisa que o Senhor está mostrando, né, aos pastores, presbitério, Escola Bíblica Dominical. É maravilhoso nós vermos isso. Nós temos aqui uma participação, um comentário que foi enviado por Vitor Romeiro, que é de Água Santa, no Rio de Janeiro, que diz o seguinte: Cantares 1:12 mostra que, enquanto buscamos ao Senhor e estamos na sua presença, exalamos o bom cheiro de Cristo e nos assentamos à mesa da comunhão com o Rei, o Senhor Jesus. Glórias a Jesus. Amém. Ele ainda levanta aqui a questão do bom cheiro de Cristo, né? Amém. O perfume que é exalado da igreja. Wilta Bezerra da Silva, de São Paulo, cidade de Santo André, diz o seguinte: Cantares 1:12 profetiza sobre a igreja fiel desfrutando da comunhão com o Senhor Jesus, participando das bênçãos e exalando o aroma da salvação por onde passa. Maravilha. Ela ressalta aqui o sentar à mesa, a comunhão com o Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, tá aí o QR Code, você pode participar na semana que vem. Quem sabe não vai ser o seu comentário que vai aparecer aqui, que nós vamos trazer aqui na próxima edição, no quadro Lições do Manaim. Bom, chegando ao final aqui, eu me despeço dos companheiros que estão aqui. Mais uma vez, foi uma bênção, uma alegria. Fazer esse programa é muito bom, né? Aliás, a nossa programação... Momento de comunhão, né? Comunhão, que a gente tratar dos assuntos do Senhor. Edificante. Não foi por acaso que Jesus deixou José e Maria para lá e ficou cuidando dos negócios do Pai, dos assuntos do Pai no templo, porque isso alegrava e alegra também a sua igreja. Amém. Queridos Daniel, Sérgio, Pita, foi um prazer estar com vocês aqui. A paz do Senhor. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Pita, Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor a todos amados. Pai do Senhor Daniel, Josias, Pita, glórias a Deus. Sempre muito bem-vindo, né, Josias? Muito bem-vindo. Já é convidado a estar conosco outras vezes. Amém. E a paz do Senhor a todos. Eu agradeço os companheiros, a paz do Senhor, Daniel, Sérgio e o Josias, e aos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. A palavra de Deus é viva e eficaz e nos oferece todos os ensinos para nos fazer entender de forma clara o projeto de salvação e toda a doutrina estabelecida por Deus para alcançarmos a sua eternidade. Mas ela também nos traz ensinamentos assertivos em relação ao nosso dia a dia, aos nossos projetos pessoais, à nossa família, por exemplo. Hoje, no quadro Organização e Método, a doutora Fernanda Becali vai abordar o tema A Composição das Famílias, tendo como referência a vida de Esther. A paz do Senhor, pastor Josias, e a todos vocês que nos assistem. É uma alegria estar aqui para conversarmos sobre a educação de nossos filhos
tendo a Bíblia como a nossa referência de verdade, fé e prática, bem como os conhecimentos das ciências sociais e humanas. E saber que você escolheu nos assistir e participar deste momento conosco. Estamos no 5º episódio do tema Educação dos Filhos no Temor do Senhor. E hoje vamos falar a respeito da composição das famílias, tomando como cenário a história de Esther e o ensino para o nosso tempo. Ao termos a Bíblia como a nossa referência de verdade e de fé, entendemos que a família é um projeto criado por Deus desde a criação do mundo e biblicamente constituída por um pai, uma mãe e filhos, como descrito no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 27 a 28. E criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. E o que a Bíblia registra sobre a composição da família? Como vemos, a Bíblia registra a figura do pai, Adão, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Registra a figura da mãe, Eva, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E seus 3 filhos, Caim, e conheceu Adão a Eva sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, Abel, e teve mais a seu irmão Abel, e Sete, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete. Além da composição familiar, a Bíblia também nos apresenta a definição de cada um, que são diferentes, mas colaborativas. Vejamos. Ao marido, a Bíblia fala em Colossenses 3,19: Vós, maridos, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. A esposa, em Provérbios 31, 10, 11, o Senhor diz: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. E aos filhos, a palavra registra em Efésios 6, de 1 a 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E o livro de Esther, escrito aproximadamente 1000 anos depois do livro de Gênesis, comprova que Deus não muda. Em seu capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz: Este criara Radassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. No capítulo 2, verso 15, a palavra de Deus apresenta o nome do pai de Esther, Abiail, da tribo de Benjamim. E apesar de não trazer o nome de sua mãe, a Bíblia não deixa de declarar a composição familiar da casa de Esther. Ela teve um pai e uma mãe. Vemos que a palavra de Deus não mudou. A mesma composição familiar descrita em Gênesis se repete em Esther. Portanto, o que está escrito na Bíblia é a composição da nossa família. Contudo, a sociedade mudou e permanece em modificação. Desde a criação, o adversário trabalha para colocar dúvidas nas mentes das pessoas. Assim foi com Eva no Jardim do Éden e, do mesmo modo, ele continua trabalhando em nossos dias. Em 2018, a revista Crescer fez um levantamento nacional com 2.137 pais e mães de crianças de 0 a 8 anos para conhecer os novos arranjos familiares. E o que a pesquisa nos mostrou? Que até a década de 60, os papéis de gênero eram bastante definidos na organização familiar tradicional e que o modelo tradicional de família, pai, mãe, filhos, que em 1995 correspondia a 58% das famílias brasileiras, passou para 42% na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2015. É verdade que Deus deu livre arbítrio às pessoas para fazer as suas próprias escolhas e serem responsáveis por elas. Bem como é verdade que o adversário, ao reconhecer a família como um projeto de Deus,
tem lutado para destruí-la. Como resultado, temos composições das famílias atuais que nem sempre se aproximam da nossa referência de verdade, fé, prática e estrutura familiar. E nós, pais e mães, precisamos ter a clareza que o fato de não assumirmos determinadas narrativas presentes na sociedade como modo de vida não faz com que elas desapareçam. Por isso, precisamos conversar abertamente com os nossos filhos a respeito das diferentes configurações familiares que foram sendo criadas pelo homem, das diversas referências, para que eles aprendam desde a mais tenra idade a conviver com as diferenças, a respeitar todas as pessoas, a amá-las e orar por elas, porém, não se apropriar das más escolhas. Devemos ensiná-los que nós não somos nem melhores nem piores do que as pessoas que fazem escolhas diferentes das nossas, mas a nossa referência é a de Cristo. Escolhemos obedecer ao que está registrado na Bíblia e essa boa escolha traz implicações e posicionamentos para a nossa vida. Assim, devemos conversar sobre a composição familiar fundamentada na Bíblia com os nossos filhos, para que eles se sintam seguros e confiantes para, no futuro, fazer a boa escolha e formar a sua própria família. Lembremos, qual foi o segredo de Esther para preservar o seu povo? O banquete do vinho. O segredo de Esther é o nosso segredo. Nós educamos os nossos filhos no temor do Senhor, ensinamos a verdade para que eles sejam preservados dos ensinos pervertidos e venceremos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, conforme a Bíblia registra no livro de Apocalipse, capítulo 12, 11. E seu filho está com dúvidas sobre a composição familiar? Hoje é tempo de reconstrução, de vigilância e de oração. Responda hoje, mostre a fundamentação das suas respostas na Bíblia. Não deixe que o mundo responda primeiro. Por isso, converse, ensine, ore e jejue pela vida dele. São os recursos da graça que o alimentará e preservará o seu coração, seus pensamentos e suas ações. Que o Senhor permaneça nos abençoando grandemente na educação dos nossos filhos. A paz do Senhor Jesus. Nós já estamos nos preparando para o mês de outubro e todo o trabalho de evangelização que será realizado naquele mês. E a tia Janaína está muito atenta a isso e já está ensinando um louvor que será muito cantado na festa da dedicação que acontece no mês de outubro. O louvor tem o seguinte título: Esta é a mensagem eterna de Deus. E hoje ela passará esse louvor para quem está aprendendo a escaleta. Então você já sabe, pegue o seu instrumento e vamos aprender. A paz do Senhor, meus queridos alunos, irmãos, que bênção estarmos juntos para mais uma aula. Glória a Deus! Você já sabe que nós estamos aprendendo um louvor novo? É isso mesmo! Já terminamos o louvor Orar Faz Bem. E agora estamos aprendendo o louvor que será muito cantado na evangelização no mês de outubro. E sabe qual é o nome deste louvor? Esta é a mensagem eterna de Deus. Que bênção, não é mesmo? Aula passada, ensinamos os flautistas e hoje será mais direcionado a todos que tocam escaleta. Então vamos lá começar conhecendo as notas que nós vamos ter na introdução deste louvor. Aqui está a posição de todas as notas que nós vamos usar. Fá sustenido, o grupo de 3 teclas pretinhas, a primeira, Fá sustenido. Vamos usar Lá natural, Si natural, Dó sustenido, Ré sustenido e o Mi natural. A tia agora vai colocar essas notas, passar na escaleta. Vamos lá. Dó sustenido, Si natural, Lá natural, Fá sustenido e nós vamos usar a nota Mi agudo natural,
Ré sustenido. E também no finalzinho vamos voltar na nota Mi. Agora nós vamos conhecer a partitura. Este louvor está no tom Mi maior, Fá, Dó, Sol, Ré sustenido. Nós já aprendemos vários louvores neste tom. Mas olha, algo diferente, novo. 12/8 compasso. Este compasso é compasso composto. Em breve nós vamos estar aprendendo a bater o ritmo deste compasso. Vamos ter a nota Dó sustenido agudo, Si, Lá, Fá sustenido, Dó sustenido agudo, Mi natural agudo, Mi novamente, Ré sustenido agudo e a nota Mi agudo. Lembrando que este círculo vermelho a tia colocou para facilitar. Vão ser as notas alteradas. Toda aquela notinha que tiver o círculo vermelho será na tecla pretinha. Agora, vou solfejar as notas e depois nós vamos ouvir a introdução. Dó, Si, Lá, Fá, Dó, Mi, Ré, Mi. Vocês viram que neste louvor a tia não colocou o dedilhado? Isso para deixar vocês bem à vontade. O dedinho que você achar melhor, você pode colocar nas notinhas. Agora, vamos ouvir essa introdução e a tia vai acompanhar aqui na tela. Amém? Muito lindo, né? Vamos agora tocar sem o áudio. Vou iniciar colocando o meu terceiro dedo no Dó sustenido. Vocês viram que tem notinha que a gente espera um pouquinho e corre para outra? É assim mesmo esse ritmo. Dó, Si, Lá, Fá. Vamos mais uma vez na escaleta? Agora nós vamos tocar juntinho com o áudio. Muito bem! Queremos ver todos vocês estudando bastante, combinado? E atenção, tecladistas! O ensino da próxima semana será para todos, mas vamos direcionar mais um pouquinho para o instrumento teclado. Combinado? Um abraço para todos vocês, até a nossa próxima aula e a paz do Senhor. Um dos heróis bíblicos de quem todos nós gostamos muito, eu sei que você também gosta, é o rei Davi, que desde criança e durante a sua adolescência já servia ao Senhor e compunha e cantava louvores para Ele. E esses louvores estão no livro dos Salmos. No Salmo 122 está escrito o seguinte: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Todo o povo de Israel ficava sempre muito feliz, todas as vezes que subiam ao templo para adorar a Deus por tudo o que Ele tinha feito. E hoje, na aula para as crianças intermediárias e adolescentes, a professora Andréia Talma falará sobre o tema A Alegria de Estar na Casa do Senhor.
Saudamos as crianças, intermediários, adolescentes e a todos com a paz do Senhor. Vamos iniciar a nossa aula fazendo uma pergunta. Quando vamos para a igreja, estamos indo para qualquer lugar? Não! Sabem por quê? Porque a igreja não é um lugar comum, ela é a casa do Senhor. E nesta aula vamos aprender a amar a casa do Senhor com o rei Davi e também vamos aprender a nos comportar na igreja. Vamos ler a palavra de Deus? Salmo capítulo 122, verso 1. Assim diz a palavra do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia! Davi nasceu numa cidade chamada Belém. Ele era o filho mais novo e tinha 7 irmãos. Desde cedo, ele cuidava das ovelhinhas do seu pai. Davi era pastor de ovelhas. Quando ele era ainda muito jovem, o Senhor enviou o profeta Samuel para ir até a casa dele. Chegando lá, Samuel derramou o óleo sobre a cabeça de Davi, ungiu ele como rei de Israel. Aleluia! No coração de Davi, havia algo que agradava muito ao Senhor. Davi amava adorar a Deus. Davi tocava a harpa. E sabem, o que Davi mais queria em sua vida era adorar ao Senhor, ir à casa de Deus para aprender a sua palavra. E isso também deve ser o que nós mais queremos, adorar ao Senhor e aprender mais da sua palavra no seu templo. Só um dia da semana? Não, todos os dias da nossa vida. Mas, então qual é o motivo principal para irmos à igreja? Adorar a Deus de todo o nosso coração e aprendermos a sua palavra, isso mesmo. Precisamos ser verdadeiros adoradores. No livro de João 4:23 está escrito assim: mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Quando adoramos a Deus, o nosso coração, ele se enche de muitos tesouros eternos que ninguém pode tirar de nós. Nós temos a alegria da salvação, a paz, segurança. Então, vamos ser como Davi e dizer juntos agora: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Jesus! Vocês sabiam que adoramos a Deus quando nos comportamos bem na igreja? Sim, quando nós temos reverência na casa do Senhor, bom comportamento, o Senhor fica muito alegre conosco. A Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Isto significa que ter reverência é ter respeito, temor a Deus. Quando colocamos o pé na casa do Senhor, é momento de reverência. O templo é a casa de Deus e o culto não é hora de conversar, nem de ficar brincando, andando para lá e para cá, ou até mesmo dormindo. Não é hora disso. O culto é o momento que temos para orarmos, louvarmos, prestarmos atenção na palavra de Deus. É momento de adoração, de termos comunhão com o Senhor. Nós servimos a Deus. Nossa maior alegria é estar na igreja, na casa do Senhor, nos lembrando do seu amor, com o coração cheio de gratidão pela nossa salvação. Que possamos sempre estar na casa do Senhor, na presença de Jesus, amando mais o nosso Salvador. Vamos nos comportar com reverência nos cultos, cantar os louvores a Deus com muita alegria. Assim, Deus vai curar e salvar todas as pessoas que abrirem seus corações para Jesus. Vamos amar o culto todos os dias da nossa vida. A todos, a paz do Senhor. Voltará
Em todas as edições do programa Anunciando o Evangelho Eterno, aqui no final a gente sempre relembra daquele projeto que é maravilhoso, que tem resultados que são notáveis. Aliás, nós temos esses resultados sendo trazidos sempre no programa Ligue 0800. E com um detalhe, tá? Você não precisa apenas saber do que Deus está fazendo, você pode ser objeto da ação de Deus, alvo da ação de Deus. Ele quer que você também viva uma experiência. Você pode participar desse projeto, que é o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. Para participar, é simples. Você só tem que fazer uma ligação e, detalhe, essa ligação é gratuita, você não paga nada por ela. O número é esse que está aparecendo aí na tela, 0800 707 3076. Você vai ligar, um pastor vai te atender, vai ouvir o que você tem a dizer, transmitir uma palavra de Deus para a sua vida e vai orar por você. E tudo isso é gratuito. Se você quiser, você também pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí ao lado do número e o seu aparelho já vai ser redirecionado para essa ligação. Com um detalhe muito importante, nós não vamos pedir nada a você. Oferta, contribuição financeira, nada disso. É de graça mesmo, você pode ligar sempre que você precisar. Quer conhecer mais sobre nós, sobre a Igreja Cristã Maranata e também os projetos desenvolvidos pela Igreja? É muito simples, é só acessar as nossas redes sociais. E você também pode entrar na loja de aplicativos do seu celular e baixar de graça os aplicativos da Igreja Cristã Maranata e também da Rádio Manaim. No aplicativo da rádio você ouve louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia e, se desejar, ainda pode até compartilhar os nossos conteúdos. E aqui no nosso canal, nós estamos vivendo um momento maravilhoso onde há uma quantidade grande de novos conteúdos que estão sendo lançados. Você já assistiu ao Manaim News? Acabei de falar, o programa Ligue 0800, o programa Os Dias da Minha Mocidade, uma mensagem maravilhosa para os jovens, o Momento da Doutrina, importantíssimo esse programa, Família, um Projeto de Deus, tudo isso que eu estou falando aqui são conteúdos novos que estão disponíveis. Há um programa feito para pastores, de pastor para pastor, tudo isso está aqui no nosso canal e cada vez mais nós lançamos conteúdos novos. Você é convidado a navegar pelo nosso canal e descobrir todos esses conteúdos. Mas eu quero te convidar para um especial que é a Escola Bíblica Dominical. Você já viu que esse programa ele é feito com base na EBD, você é nosso convidado a assistir a EBD todos os domingos às 10 horas da manhã, em ponto. Não deixe de assistir. E assim a gente está chegando ao final dessa edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Mas eu quero dizer uma coisa, dá uma verificada aí se você continua inscrito no nosso canal. Se não tiver, se inscreve. Compartilha também, pede às pessoas, fala assim, olha, eu assisti um programa que é muito bom, assiste aí, se inscreve no canal. Nós estamos numa campanha para aumentar a quantidade de inscritos, para que nós tenhamos acesso ao maior número de pessoas. E quando você se inscreve e leva outras pessoas a se inscreverem, você ajuda a anunciar o Evangelho Eterno. Isso é maravilhoso. Na semana que vem, se Deus permitir, vamos estar juntos aqui mais uma vez. Maranata, o Senhor Jesus vem!